Então, eu vou contar um pouquinho do que a gente vai fazer nessa aula. Eu vou começar com uma prática de exercícios respiratórios, bem simples, um tempinho para a gente dar uma energizada no corpo e aquietar um pouco a mente. E a Valen vai seguir com uma prática de meditação, e na sequência ela vai falar um pouquinho das nossas posturas e exercícios respiratórios de todos os dias, e a importância dessas rotinas, né, como a gente pode adaptar e a importância dessas práticas, um pouco voltando para o básico. E daí eu vou seguir falando sobre os nossos ritmos das rotinas, né, como o Ayurveda ajuda a gente a organizar realmente a nossa agenda durante o dia, para fazer as atividades no melhor horário para a gente se manter equilibrados. Então eu vou começar com a nossa prática de pranayama. E hoje eu vou fazer um pranayama muito simples e que eu gosto muito para acalmar vata, né? Então, se você assistiu as últimas aulas, a gente tem falado bastante de vata no Ayurveda. Eu vou recapitular mais no final do nosso encontro um pouco sobre os doshas. Mas o inverno é essa época em que o nosso vata tende a ficar agravado. E isso traz desequilíbrios, como agitação mental, secura da pele, secura do organismo como um todo, uma dificuldade de digestão e principalmente agitação mental e tudo que vem a partir disso, né? Então, insônia, ansiedade, esses quadros. E essa prática de pranayama, ela é muito simples e muito boa para equilibrar vata. Ela se chama Samavriti Pranayama. E a gente vai fazer com uma visualização que ajuda muito a gente a se conectar com o elemento terra. E vata precisa só disso, de terra, para se aterrar, né? Para se acalmar. Então, Samavriti significa oscilações iguais, né? Ou movimentos iguais. E é isso que a gente faz nesse exercício. A gente mantém os movimentos da respiração com o mesmo tempo. Então, a gente inspira contando um tempo, eu vou começar sugerindo 4 segundos, né? Ou 6 segundos, dependendo do seu fôlego. Aí a gente retém pelo mesmo tempo os pulmões cheios, expira pelo mesmo tempo e mantém os pulmões vazios pelo mesmo tempo, né? Eu vou conduzir um pouco e depois vocês seguem fazendo sozinhos mais um pouco no seu próprio ritmo. A gente sempre começa com uma postura, então o que a gente precisa para essas práticas é encontrar uma postura que seja firme e confortável. Eu sugiro que você acomode bem o seu quadril, onde quer que você esteja sentado, talvez você esteja numa cadeira, talvez você esteja no chão com as pernas cruzadas. Sente essa parte do corpo que te dá suporte, o quadril, as pernas, os pés. E a partir desse suporte, cresce, empurrando o topo da cabeça na direção do teto. É bom a gente fechar os olhos, relaxando as pálpebras levemente sobre os olhos. E passear a nossa atenção pelo nosso corpo, para perceber se não tem alguma contração ou alguma tensão desnecessária. Normalmente isso acontece nas nossas virilhas, que você pode relaxar agora, a parte interna da coxa. Nos ombros, você pode deixar eles pesarem na direção do chão, para longe das suas orelhas. Na testa e no maxilar, que você também pode relaxar nesse momento. E a partir dessa postura que te traz estabilidade, você pode voltar a sua atenção para a sua respiração. Primeiro eu vou sugerir que você faça uma inspiração bem completa, enche completamente seus pulmões e solta o ar pela boca para se conectar um pouco com o movimento da respiração. Então a gente inspira
Ah, mais uma vez. Ah. E agora a gente mantém a respiração exclusivamente pelas narinas. E a gente vai começar a contagem da nossa respiração. Eu vou sugerir que a gente comece com 4 tempos. Então, com os olhos fechados, esvazie completamente os pulmões. Inspira em 1, 2, 3, 4. Mantenha os pulmões cheios. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Mantenha os pulmões vazios. 2, 3, 4. E de novo. Inspira. 2, 3, 4. Mantenha os pulmões cheios. Expira. 2, 3, 4. Mantenha os pulmões vazios. Segue na sua contagem por alguns ciclos. Talvez você queira aumentar a sua respiração para 6 tempos ou ainda 8 tempos. A gente não quer deixar o corpo sem ar. E a gente quer manter o mesmo tempo para todas as fases da respiração. E agora a gente vai acrescentar uma visualização muito simples ao nosso exercício. A gente vai, no decorrer do nosso ciclo de respiração, a gente vai desenhar um quadrado com linhas amarelas, acompanhando o movimento da respiração. Então, a gente começa pela lateral esquerda, que vai subindo em uma linha amarela, enquanto você inspira, contando o seu tempo. Inspira do lado esquerdo do seu quadrado. 2, 3, 4. Retenha a respiração enquanto desenha a linha de cima, amarela do seu quadrado. Expira, desenhando para baixo a linha direita do quadrado. E mantenha os pulmões vazios enquanto desenha a linha de baixo do seu quadrado. E segue no seu tempo com essa visualização.
Quando você acabar o seu próximo ciclo de respiração, você pode respirar normalmente. Essa é uma ótima prática para quando você estiver com a mente muito agitada. Sugiro que faça por pelo menos 5 minutos. Percebe a qualidade dos seus pensamentos e os movimentos da mente depois da prática? E antes da nossa prática de meditação, se fizer sentido para você, você pode juntar as mãos na frente do peito. Vakratunda Mahakaya Suryakuti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Mavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Om. Muito bem. Então, mantendo essa postura que a gente preparou para fazer os exercícios de respiração, mantendo essa quietude que a gente consegue através desse acesso consciente da respiração. A gente pode permanecer com os olhos fechados. E nesse primeiro momento, talvez reacomodar algo na postura que precisa ser reacomodado. Fazer uma varredura das sensações do corpo. A base firme dos quadris. A postura que se desenrola a partir dessa base até o topo da nossa cabeça. O queixo paralelo ao chão. Os ombros relaxados, distantes das orelhas. E uma postura ativa, porém livre de tensão. Observa o ponto da cabeça no topo e relaxa. Permita que esse relaxamento escorra até a musculatura da testa, têmporas, globo ocular. Relaxe também os maxilares. Encoste os lábios suavemente. E observe que ao retirar a tensão da face, nos mínimos e pequenos pontos, todo o restante de tensão da região dos ombros, peito, tórax, também se desfaz. Sem esses pontos de tensão, eu crio espaço para uma respiração livre, suave e natural.
Me torno um observador do meu próprio corpo. Observo as sensações táteis, pontos de temperatura diferente, frio, calor, pontos de conforto, desconforto, qualquer coisa que surgir. E observo sem que nada precise ser modificado ou alterado. Eu permito que todas essas sensações se manifestem. Me permito observá-las e permito também que elas se desfaçam. Observo esse corpo como um todo. A posição em que ele se encontra, o lugar aonde ele está sentado. E me permito permanecer nesse corpo, em todas as suas nuances, independente de julgamentos, conceitos, classificações. E da mesma forma, eu observo a minha mente. Seu fluxo de pensamentos, a forma como ela se encontra nesse momento, se quieta ou agitada, se constante ou inconstante, se em silêncio ou em ruído. Eu apenas observo. E da mesma forma que eu percebo as sensações do corpo, eu percebo também os meus pensamentos. Permito que eles se manifestem, me permito observá-los e permito também que eles vão embora. Quando observo as sensações do corpo, ou quando observo o fluxo de pensamentos, percebo um distanciamento dessas sensações e desse fluxo. E através desse distanciamento percebo também que existe algo que é sempre presente, que é imutável, que é a base
independente daquilo que vem e que vai. E ao observar essa base, eu posso também permanecer nessa base. De forma muito suave e tranquila, eu posso fazer inspirações mais profundas. E retornar suavemente a minha atenção aos estímulos externos. Se for necessário, eu posso fazer movimentos suaves com o meu corpo, movimentando ou massageando alguma parte, seja necessário. E por último, abrindo os olhos suavemente e retornando devagarinho. Muito bem. Não existe forma melhor da gente começar o nosso dia, né, Madu? E as práticas que a gente fez hoje, né? Então, pranayama ou respiração consciente, né? Exercício de controle do prana, da energia vital. E a meditação, se tornar um observador de si mesmo, são práticas que fazem muito sentido para nós, né, Madu? E que a gente colocou no nosso programa, né, que a gente chama de Spa de Inverno, junto com outras práticas, como a prática de yoga, yoga asana, né, hatha yoga, aquilo que é o universo do yoga que diz respeito ao movimento do nosso corpo, aquilo que a gente faz, né? E, bom, para quem não sabe, eu estou falando de Mysore, no sul da Índia, onde eu estou na minha temporada de estudos aqui com o meu professor, Sharat Joyce. E é basicamente isso que eu estou fazendo todo dia. E aí, não sei, veio muito assim na minha cabeça essa ideia, né, de retomar um pouco ao princípio. A Madu depois também vai falar sobre Dinacharya, que é uma base, né, para a gente construir rotinas e hábitos saudáveis quando a gente pensa numa vida equilibrada. E a prática de yoga, de Hatha Yoga, né, então a prática de posturas, que a gente tem no programa de Spa de Inverno, ela não é uma prática de Ashtanga, que é o método que eu pratico, estudo e ensino, mas ela tem fundamentos, né, por eu ter esse histórico, muito parecidos com os fundamentos do método do Ashtanga Yoga. E quando a gente fala no método do Ashtanga Yoga, a gente tem uma palavra que é Tristana, que significa triste, né? Vem da raiz Trini, que quer dizer três em sânscrito. Então, Tristana seriam os três pilares que dão sustentação para a nossa prática, né? E apesar da nossa prática dentro do Spa de Inverno, ela não ser uma prática tradicional, né, de Ashtanga Yoga, nem era esse o intuito,
ela é uma prática que está baseada em principalmente 2 desses pilares que a gente também usa no método do Ashtanga, que são a respiração e as posturas, né? De uma forma muito breve e muito simplista, para a combinação dessas 2 coisas, a gente dá um nome, né? Um sistema chamado um sistema de Vinyasa, aonde para cada postura, para cada movimento que a gente vai fazer com o nosso corpo, a gente tem sempre uma respiração que vai conduzir esse movimento, né? E uma coisa muito linda que eu aprendi com um amigo meu, o Léo Castro, que foi recentemente dar um workshop lá em Porto Alegre, no Mysore Yoga Porto Alegre, na escola, que ele falou uma coisa muito linda, que eu achei que a gente nunca deve colocar o corpo ou colocar o asana de uma forma que ele comprima a nossa respiração, né? Então, a respiração, ela é esse elemento primordial. Por quê? Porque ela é o elemento primordial da nossa existência enquanto a gente habita esse corpo nessa forma humana. A nossa vida, ela acontece entre a primeira e a última respiração. Ainda que a gente não pare para pensar sobre isso, né? Eu li num livro muito bom que chama Respire, Respire, eu acho, o nome do James Nestor, né? Que a gente respira em torno de 20 a 30 mil vezes por dia, né? E aí ele fala que, tendo esse dado, poderia-se presumir de que a gente faz isso muito bem, né? Porque a gente repete isso tantas vezes por dia, desde que a gente nasce, e, no entanto, a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Principalmente as pessoas que chegam em contato com o yoga, seja através, né, de práticas de meditação, pranayama, ou de posturas, ou de mantras, né, porque na intuação, né, nos chantings, nos mantras, agora eu estou fazendo aula de mantras, a gente trabalha muito a nossa respiração, né, para conseguir fazer as entoações corretas das métricas. Mas a gente, quando entra em contato com essas ciências, a gente se dá conta de que a gente realmente não sabia respirar, né? Seja porque a gente nunca parou para pensar sobre isso, seja porque a gente faz isso de forma automática, ou seja porque a gente, assim como pode acontecer na prática de posturas, a gente coloca coisas que comprimem a nossa respiração, né? Ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. Sejam tarefas, sejam trabalhos, sejam emoções, sejam sensações, né? Sejam pensamentos que vão comprimindo a nossa respiração. E ainda assim, quando a gente fala, né, para uma pessoa que está com raiva, para uma pessoa que está muito triste, o que a gente fala? Calma, respira, né? E isso é uma outra coisa muito bonita sobre a respiração. A etimologia da palavra respirar vem do latim expir, que significa o sopro vital. E é também a mesma raiz etimológica da palavra espírito. Então, a respiração é esse lugar onde a gente se conecta, né? É a conexão com as nossas camadas mais sutis. Quando a gente passa por uma situação de estresse, quando a gente passa por uma situação de grande alegria, de euforia, ou quando a gente passa por uma situação de tristeza ou de grande depressão, a primeira coisa que se altera no nosso sistema é o ritmo da nossa respiração. Quando a gente faz essas práticas de respirações conscientes, a gente treina, digamos assim, o nosso sistema, ou a gente induz o nosso sistema a fazer esse caminho reverso, né? Então, se as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos estados sutis psíquicos podem alterar a nossa respiração, por que não, através da respiração consciente, através do comando sobre a nossa respiração, nós também podemos acessar, comandar, controlar, ou pelo menos agir de forma consciente sobre essas camadas mais sutis, psíquicas, emocionais e mentais. Então, a respiração é esse ponto que vai sempre nos conectar com algo além desse corpo denso.
o nosso espírito, né? Isso está na raiz da palavra, eu acho isso muito bonito. Outra coisa muito interessante sobre a respiração é que ela é aquilo que a gente sempre vai ter, enquanto a gente estiver vivo. Esse corpo hoje, que está aqui em Mysore, fazendo 1000 estripulias dentro de uma prática que a gente chama de Hatha Yoga, né, de Yoga Asana, ele não vai fazer isso para sempre, ponto. Né? Na melhor das hipóteses, ele vai fazer isso pelo maior tempo possível, né? Comendo direitinho, praticando direitinho, cuidando desse corpo. Mas ele não vai fazer isso para sempre. Né? E também nada impede que, tipo, eu saia daqui, tropece, quebre o pé e não vou poder fazer asana. E o que que eu tenho além deste corpo? Né? Além do asana, além da forma, a gente tem a respiração, né? Guruji, o Pattabhi ele falava, né? Yoga is breathing, the rest is just a circus, né? Yoga é respirar, o resto é um circo que a gente faz, né? E eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Que o que diferencia o que a gente faz dentro de uma prática de yoga, que a gente pode classificar como avançada, apesar de eu não gostar dessa palavra, mas na falta de uma palavra melhor, né? Do que as pessoas fazem no Circo du Soleil, né? Porque se a gente quisesse, de fato, só chegar numa forma física, final, estética, a gente podia estar fazendo aula de circo, ir para ginástica rítmica, ginástica olímpica, e a gente ia fazer isso melhor, porque eles fazem melhor, e muito mais rápido, né? Então, o que diferencia esse estado, que a gente chama de estado de asana, né, que Patanjali vai definir nos Yoga Sutras como Sthira Shukam Asana, né? O que é o asana? É a postura firme e confortável. Esse é o estado do asana. E o que é estar firme e confortável? O que a gente sente quando a gente está firme e confortável? A gente consegue respirar de forma firme, livre e natural, e confortavelmente. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente está num lugar em que a gente se sente confortável, quando a gente está numa situação em que a gente se sente confortável, quando a gente está com pessoas nas quais a gente se sente confortável. A gente sente uma leveza. E é esse o estado que a gente busca também quando a gente está, então, dentro de uma postura de yoga, respirando de forma livre e consciente. E é isso que a gente busca também quando a gente vai fazer os exercícios de respiração, quando a gente vai fazer pranayamas, por exemplo, né? A gente traduz pranayama de uma forma muito simplista, que não é de forma nenhuma errada, mas como exercícios de respiração, né? Mas a gente pode dar um passinho além nessa definição, quando a gente pensa que prana é traduzido como energia vital, né? E o prana, ele está presente em tudo que existe dentro do universo. Tudo é composto de prana. Quando a gente respira, a gente está, na verdade, controlando esse prana e distribuindo esse prana dentro desse nosso corpo e do nosso prana, maya kosha, do nosso corpo prânico, né? E a gente está fazendo isso, então, de forma consciente, né? E o Charata, que é o meu professor aqui, Charadi, ele sempre fala, né, que se a gente faz muito pranayama sem ter um corpo preparado, ou uma mente preparada, ou um bom professor, e assim, não é esses pranayamas que a gente faz aqui, né, gente? Aqui aí o rolê pode ficar bem louco, assim, quando a gente começa a entrar nessa história de pranayama. Ele fala assim, you go crazy, né? Porque realmente é o mexer com este corpo prânico, né, com o nosso pranamaya kosha, é acessar essas camadas muito sutis da nossa mente, né, do nosso espírito. Então, se a gente faz isso sem ter uma preparação, ou se a gente faz isso, né, sem ter uma boa orientação, a gente realmente you go crazy, né? A gente pode, sem se dar conta ou sem a devida consciência, a gente pode mexer com camadas com as quais a gente não está preparado para mexer, tá? Ainda sobre respiração, como eu falei, a respiração é aquilo que a gente sempre vai ter, né? Então,
existem muitas coisas, e a grande maioria delas, que a gente não tem controle, nenhuma delas, na nossa vida, né? Que são as coisas com as quais a gente mais se identifica, né? Os papéis que a gente executa, esse corpo que eu tenho, os bens que eu possuo, né? Então, todas essas coisas que a gente considera como sendo minhas e como sendo a gente, como sendo eu, né? E todas essas coisas, elas são variáveis, elas são impermanentes e elas vão acabar em algum momento, né? A respiração é aquilo que vai permear todas essas impermanências e que vai trazer estabilidade para todos esses altos e baixos, né? Para todas essas oscilações mentais. Então, como a Madu fez hoje, e eu nem sabia que ela ia fazer esse exercício, a gente não tinha se falado, Samavriti, né? É a estabilidade das oscilações. Respiração é isso, né? Essa capacidade, quando a gente respira de forma consciente, a gente traz um recado para a gente mesmo, para o nosso cérebro, e isso a gente pode falar, assim, não vou me aprofundar aqui, até em função de tempo, mas até em questão de sistemas nervoso, né, simpático e parasimpático. Então, quando o nosso sistema nervoso simpático é aquele estado extremamente necessário, né, quando a gente entra num lugar de luta ou fuga, sobrevivência, né? Então, quando a gente passa por uma situação de estresse, quando a gente passa por uma situação de decisões rápidas, está atravessando a rua, vem um carro, meu Deus, né? Ou lá sei, os homens das cavernas, a gente tinha que fugir de um leão, lá sei eu. É o sistema nervoso simpático que entra, né? Que faz com que as nossas pupilas se dilatem, que faz com que os batimentos cardíacos aumentem, a nossa pressão arterial aumente, um pico de insulina, né? Então, e faz com que a gente tenha essa tomada de decisões muito rápidas, muito analíticas, né? Isso sobrecarrega o nosso sistema. E aí entra, então, em ação o sistema nervoso parasimpático, né, que diz assim, ó, o perigo passou, agora dá para dar uma relaxada, né, e aí o nosso sistema retorna. O que acontece hoje é que a gente vive num ambiente, né, de estresse crônico, né, isso é quase meio clichêzão ficar aqui falando, né, mas se a gente for parar para pensar, a nossa vida, a gente não está fugindo de um predador, mas a gente está vivendo o tempo todo, correndo atrás de prazo, se enchendo de informação através de todos os nossos sentidos, né? Sempre com essa sensação de que a gente está perdendo alguma coisa, se a gente desconecta, cada vez mais desconectados com os ciclos naturais, que também foi um tema que a gente abordou bastante ao longo desse programa, né? E isso traz uma ativação exacerbada do nosso sistema nervoso simpático, né? E apesar desses sistemas eles serem classificados como autônomos, né? Que teoricamente a gente não teria a capacidade de controlá-los, hoje já existem, isso James Nestor ele traz bastante nesse livro Respire, hoje já existem muitas pesquisas e muitos estudos dentro da área da neurociência que falam sobre a conexão, né, principalmente do nervo vago, que conecta os principais órgãos de sobrevivência, mas principalmente cérebro, pulmão e coração, né? E que através da respiração consciente a gente conseguiria, de uma certa forma, comandar o nosso sistema nervoso parasimpático para acalmar o nosso sistema, né? Para trazer essa sensação ou esse lugar tão perdido e tão esquecido de nós, que a gente chama de relaxamento, que é natural a todas as coisas da natureza. Todos os animais descansam, a natureza descansa, tudo descansa, menos o ser humaninho do século XXI, né? Então, a respiração é esse canal, né? E é essa ferramenta que todo mundo tem. Todo mundo, se está vivo aqui, está respirando. E todo mundo pode exercer consciência sobre a sua respiração. E é só isso que a gente precisa. É magnífico. Mas a gente também faz umas coisas com o nosso corpo.
Porque a gente precisa, né, Madhu? Isso também a Ayurveda vai falar, quando a Madhu falar de Dinacharya, ela vai falar. A gente estuda isso muito na astrologia, né, Madhu? Eu sou uma marciana nata, então eu tenho que mexer o meu corpo, né? Senão eu tenho que dar vazão para toda essa energia ariana. Então, eu vou falar também um pouquinho sobre esse meu campo, né, de estudo e de prática, que é o Hatha Yoga, que é os asanas, né? E os asanas, eles surgem nesse contexto de equilíbrio e autocuidado como uma ferramenta, e isso hoje eu tive conferência, né, com o meu professor Sharati aqui na Índia, ele falou isso, né, o asana é ferramenta. E eu gosto muito dessa expressão, e eu acho que o asana, ele é ferramenta em alguns âmbitos, e a gente pode olhar assim, ele é ferramenta de cuidado do corpo, né? O asana, ele é a expressão mais orgânica que a gente tem, é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que traz a grande maioria das pessoas para o universo do yoga, né? Talvez, vou chutar um número assim bem aleatório do Instituto Valentina de Pesquisa, que é tipo assim, 90% das pessoas que praticam, né, yoga ou que estudam as outras ciências chegam através do asana. Hoje a gente vive num mundo extremamente visual, né? A visão, para quem tem esse sentido em sua potência máxima, ele é o principal sentido com o qual a gente se conecta com o mundo, né? Por isso também que quando a gente vai fazer práticas mais introspectivas, a gente fecha os olhos, né? Porque é a primeira forma da gente, pratyahara, da gente recolher os nossos sentidos. E esse mundo extremamente visual, ele nos leva para esse lugar da onde a gente olha e aí a gente processa aquela informação. E a gente tem uma coisa incrível chamada rede social agora, e né, a minha rede social é meio que só foto de yoga. E tudo bem, né, gente? Eu acho que é uma expressão da nossa atualidade, assim. Também não dá para cair num lugar do tipo, nossa, não pode postar foto de yoga no Instagram, mas, né, aí você vai fazer o quê lá? Não sei. Mas então é isso, né? O asana, ele é essa porta de entrada para o universo do yoga e ele é essa expressão orgânica do nosso corpo. Ele é uma ferramenta, o asana é laboratório, né? É onde através do movimento eu posso diariamente ou com uma constância perceber como o meu corpo está. Nossa, hoje eu tô meio dura. E eu tô meio dura porque tá frio, caso do inverno, por exemplo, ou eu tô mais rígida porque a temperatura tá mais baixa, ou como a Madhu vai falar, por exemplo, porque o meu vata pode estar agravado e aí as minhas articulações, elas estão menos lubrificadas, ou eu tô assim, me sentindo desse jeito, me acordei um pouco inchada, fui fazer uma torção, senti que meu abdômen tá um pouco dilatado, né, distendido, será que foi alguma coisa que eu comi que não me fez bem? Então, quando a gente começa a movimentar o nosso corpo, a gente começa a entrar em contato com essa ferramenta de atuação do espírito na matéria. Porque é isso que o nosso corpo é. A gente não é só o corpo, mas a gente também é o corpo, né? Isso para mim é uma coisa muito natural, porque eu tô nesse rolê de movimentar o corpo desde que eu tenho tipo de 3 a 5 anos de idade, porque eu sempre dancei, né? Mas eu entro hoje como professora em contato com muitas pessoas que se desconectaram dos seus corpos por um longo período de tempo. E sem a caixinha do julgamento, mas isso é assustador, gente. Quando a gente diz para uma pessoa, dobra o joelho, e a pessoa não consegue mandar esse comando do que ela escuta, ou do que ela vê eu fazendo, para o próprio corpo. Né? Isso é uma desconexão muito grande. Né? A gente vive, acho que a Madhu deu uma aula sobre isso, né? Que era essa conjunção de Rahu, né? Com Marte, eu acho que foi agora, não sei, em Áries, né? Que é isso, a gente vive nessa era onde tudo, tipo, o dinheiro que a gente tem no banco, ele não existe, entendeu? Ele é uma combinação de números, né? A gente está aqui, todo mundo se falando, num negócio que não existe, né? No Wi-Fi, eu estou aqui na Índia, a Madu está lá em Floripa, e a gente está todo mundo aqui, cada um num canto. Então, assim, isso é uma desconexão com a densidade do nosso corpo, né?
Então, a gente está caminhando para esse lugar onde a gente está cada vez, né? A gente não precisa mais levantar do sofá para aumentar o volume da TV, a gente não precisa mais levantar para atender o telefone, né? Então, a gente está cada vez usando o nosso corpo menos, e isso faz com que a gente se distancie do nosso corpo, e a partir desse distanciamento do corpo, eu perco a capacidade de analisar, de estudar esse corpo. E quando eu perco essa capacidade, eu perco a capacidade de perceber o que esse corpo precisa nesse momento. E aí a gente tem doença, aí a gente tem um monte de desequilíbrio que surge a partir dessa desconexão. Então, o asana, ele é esse lugar de conexão com a nossa matéria mais orgânica, com aquilo que é denso, que eu posso ver, que eu posso sentir. E a partir disso, eu posso me estudar como um todo, né? O asana, ele é também ferramenta de estudo dos nossos padrões. Quem faz uma prática de asana diária ou de forma constante, 2, 3 vezes por semana, por um longo período de tempo, começa a observar que os padrões que surgem na prática de asanas são os mesmos padrões que surgem em qualquer outra situação. Então, eu vou fazer uma postura de equilíbrio que eu não consigo fazer e aí eu me irrito. Eu vou fazer uma postura nova que eu não consigo fazer e aí eu desisto. Aonde que isso se repete? Fora do asana, fora do tapetinho. Será que quando eu vou fazer um projeto novo que não engrena no primeiro momento, eu também desisto? Será que quando eu estou tentando uma coisa há muito tempo e eu não consigo, eu também sinto muita raiva? Como que eu dou vazão para essa raiva? Eu vou, respiro e tento de novo, ou eu falo um palavrão? Eu tinha uma aluna que falava muito palavrão, quando ela não conseguia fazer as coisas, e durante um tempo eu deixei, tipo, talvez isso tenha que sair dela. Depois eu disse, quem sabe a gente tem que olhar para esse padrãozinho e, né, e perceber, tipo, será que isso acontece em outro lugar também, ou é só na prática de yoga, né? E são camadas bem grossas, que são fáceis da gente observar, até camadas mais sutis, né? Que talvez externamente esteja tudo bem, mas internamente existem coisas que a gente começa a movimentar e que a gente pensa, opa, varri umas coisas para baixo do tapete que estão aparecendo agora, né? Nesse desconforto. Não vou falar nem sobre dor, sobre lesão, porque aí é outro rolê, né? Mas existem desconfortos que a gente sente no nosso próprio corpo, tensões que a gente vai acumulando ao longo do nosso dia, que se manifestam na nossa prática de asanas e que são uma oportunidade da gente observar o que mais ali ficou solidificado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, estou pensando se é do Julian Barnes, mas não tenho certeza. Mas que é... E eu também não vou citar ela certinha porque eu não anotei, então ela está só na minha cabeça, não confiem na minha cabeça. Mas é sobre essa... tirar as camadas de solidificação do nosso corpo. Eu acho isso muito bonito, porque a gente vai solidificando saberes no nosso corpo, né? A gente vai solidificando verdades no nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele é um reflexo também dos nossos padrões mentais e emocionais, né? E isso eu também vejo diariamente em sala de aula e vejo diariamente no meu próprio corpo, né? Pessoas que são muito rígidas, que têm ideias, padrões, comportamentos muito rígidos, tendem a ser pessoas com corpos muito rígidos, né? Claro que tem suas exceções, isso não é uma verdade absoluta, mas a gente vê esses padrões acontecendo, né? A gente vê tensões que a gente vai colocando ao longo da nossa vida que vão sendo remexidas, né? Tem a história da bateção do oceano, né, de leite, né, que a Madu também já contou 1000 vezes, maravilhosamente. E quando a gente começa a mexer, quando a gente começa a bater esse oceano, que é o nosso corpo, a gente começa a tirar tudo dele, inclusive ralá, né? Inclusive os venenos, né? Tanto na prática de Ashtanga a gente fala um pedacinho do mantra, né? Ralá. Que são esses venenos que vão surgindo quando a gente começa a mexer as impurezas para que a gente possa, né, purificar, né? A primeira série do Ashtanga Yoga, ela chama Yoga Chikitsa, né? Yoga terapia.
porque a gente precisa purificar, não no sentido de que esse corpo é um lugar impuro, né? Tipo, o corpo é impuro e a mente é pura, não nesse lugar, mas no sentido de que a vida que a gente leva, o padrão de comportamento que a gente tem, o lugar onde a gente está inserido, a era em que a gente nasceu, cara, a gente precisa purificar esse corpo para conseguir sentar. A gente não consegue sentar 10 minutos para meditar sem sentir uma dor, sem sentir um desconforto, né? Então, como é que a gente vai se aprofundar em estudo, em meditação, em pranayama, em observação da mente, em camada mais sutis, se a gente senta e só consegue pensar na dor no joelho, na coceira do nariz, nas costas? Não, tem que ver de novo. Aí a gente está lá, no silêncio da meditação, aí começa, nossa, minha perna está formigando. A minha perna, né? Porque esse corpo, a gente precisa chegar num lugar onde o corpo não seja mais um impedimento para que a gente possa acessar as nossas camadas mais sutis, dentro ou fora da nossa prática de asana. Acho que é isso. Não tinha planejado falar tudo isso, mas acho que é isso. Obrigada, Valen. Maravilhoso. Gente, a Valen tá com Gente, o olho deixa eu aqui, pedir... ó. É. Eu tô num fuso muito doido, tá, gente? Então aqui já é super tarde da noite e eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei, porque eu vou deixá-las aqui para depois a Madu falar. A Cláudia colocou no chat, se você Ah, quiser tá, falar um acabei de abrir. pouquinho, que ela se percebe com bastante falta, retendo a respiração durante o dia e o que ela poderia fazer para treinar isso, né? Eu acho que o melhor treino, Cláudia, eu acho que isso é uma coisa muito normal, tá? Acho que muitas pessoas experienciam essa sensação de sufocamento quando a gente traz atenção para a nossa respiração, tá? E uma coisa muito engraçada é que, assim, né, eu pratico yoga já faz 9 anos, eu sempre dancei e tal, e teve uma época na minha adolescência que eu nadei, e eu voltei a nadar esse ano. E eu experienciei um pouco dessa sensação de que eu ia sufocar quando eu estava nadando, né? Aí eu digo, não, Valentina, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, acho que tem um pouco a ver com padrões, de novo, padrões respiratórios, né? Que a gente vai solidificando sem se dar conta ao longo da nossa vida, né? Seja respirar pela boca, seja respirar de forma encurtada, uma coisa que acontece muito na prática de asanas, né? Quando a gente faz a nossa respiração sussurrante, ou respiração ujjayi, ou mesmo na respiração natural, é uma inspiração curta e uma exalação forte e longa. Isso eu vejo acontecer muito nos alunos, né? Então eu falo assim, respira com barulho. Aí a pessoa faz... Né? Respira com ruído, inspira, né, com ruído bem suave e exala com muito barulho. Então, acho que primeiro isso é um padrão, né? E eu sempre acho que quando a gente quando a gente olha para os nossos padrões, a gente deve primeiro abraçá-los, né? E não nadar contra a corrente, assim, né? Eu acho que a gente deve ir com o flow. Então, ok, que nem a gente faz na meditação, né? Reconheço esse desconforto. Eu permito que esse desconforto exista, ao invés de tentar fazer com que ele não exista. Ou ficar dizendo, nossa, eu quero que esse desconforto passe. Reconhece que ele existe e deixa ele existir, até o momento que ele vai embora. E eu acho que os padrões é mais ou menos a mesma coisa, inclusive os nossos padrões respiratórios, né? Reconhece que a sua respiração está encurtada, não precisa tentar mudar. Isso é um outro padrão do ser humaninho, né? E da nossa era, o padrão do melhoramento. A gente tem sempre que ser melhor naquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu estou fazendo o Samavita em 5 tempos. Agora vou fazer em 8. Agora vou fazer em 12. Porque, né, é um tipo de padrão também, né? E é uma exigência da nossa sociedade. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer um pouquinho melhor. Porque tem alguém fazendo melhor que a gente e aí a gente precisa ser o melhor naquilo, né? Então, talvez a sua respiração um pouco mais encurtada durante o dia, ela não é necessariamente ruim,
mas ela é a sua respiração. E aí você observa ela dessa forma, né? Não precisa tentar aprofundar a respiração só porque a gente está falando sobre respiração consciente. Porque respiração consciente não é uma respiração longa. A respiração consciente é trazer consciência sobre a forma que você está respirando. Ponto. Então, acho que esse seria o primeiro passo, né? E aí ver o que acontece a partir daí. Não sei se ajuda. Perfeito. Valen, vai descansar, pode deixar que eu continuo com as meninas aqui. Então tá, gente. Obrigada, meu Muito amor. obrigada, viu? Um prazer estar aqui falando com Boa vocês, última matando um pouquinho semana. a saudade. Aproveita. Que assim seja. Até já. Até. Bom, então seguimos nós. Falando um pouquinho de Ayurveda, né, de forma mais específica. Então, toda essa história, né, essa necessidade dessas rotinas que a Valentina falou, além de ser uma prática maravilhosa para o nosso equilíbrio, a gente ainda tem outras coisas para fazer no dia, né? Infelizmente, a gente não vive só de yoga. Mas é um bom começo a prática de respiração e a prática de yoga, porque, como a Valen disse, ajuda a gente a se conectar com o conhecimento do nosso próprio corpo. E isso começa pelas nossas escolhas, e a gente está muito desconectado disso, né? As nossas rotinas, elas vão bastante contra o fluxo de energia do dia, e com muita frequência a gente faz escolhas equivocadas do horário para fazer as ações que nos mantêm equilibrado, né? Por exemplo, ir fazer uma aula super movimentada na academia, sei lá, de spinning, né, de bike, que tem música alta, luz piscando, às 9 horas da noite, para você dormir, não é uma boa escolha, né? É uma boa escolha você fazer essa aula, fortalece o seu coração, ajuda na respiração, mas o horário, fazer isso de noite, vai talvez atrapalhar a sua noite de sono. Então, a gente precisa, além de fazer escolhas de rotina adequada, a gente precisa montar essa rotina de uma forma adequada, né? Se você for praticar de dia, no começo do seu dia, se você for fazer sua prática de Hatha Yoga, talvez você queira ter uma prática um pouco mais quente, um pouco mais energizante. Mas se essa prática for de noite, talvez você precise de respirações mais longas e movimentos mais lentos para te preparar para uma boa noite de sono. Então, essas adaptações, né, essa organização da nossa rotina, está conectada com um conceito do Ayurveda que a gente chama de Dinacharya, que significa literalmente os trabalhos do dia, né? As práticas diárias. E essas rotinas sugeridas pelo Ayurveda, elas seguem o ciclo circadiano, ou seja, elas seguem o movimento do sol. Como tudo no Ayurveda, né, segue os ritmos da natureza, e como tudo na natureza, né, a natureza segue o ritmo do sol, principalmente. Então, a gente parte desse conceito básico do Ayurveda, de que a gente sempre tem que se adaptar aos estímulos externos, para que esses estímulos externos, eles não nos causem equilíbrio. Né? O equilíbrio da nossa saúde é um movimento constante. A gente tem que sempre estar atento ao que está acontecendo e fazer ações que equilibrem esse estar acontecendo. Essas adaptações vêm de uma teoria básica do Ayurveda que se chama Yukti Vyapashraya, que a gente normalmente traduz como o equilíbrio dos opostos. Eu já falei em outras aulas sobre as qualidades dos doshas e o que são os doshas, então eu só vou recapitular aqui bem brevemente. O Ayurveda é o estudo do Tridosha, né? É o estudo dessas substâncias muito voláteis e muito sutis no nosso corpo, que se desequilibram pelos estímulos que a gente recebe no nosso dia a dia, né? E assim causam desequilíbrios no corpo. Então, são 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, onde Vata é o responsável por todos os movimentos do nosso corpo,
E o Vata é frio, seco e instável. Então, tudo que é frio, seco e instável aumenta a Vata, né? Então, o inverno, por exemplo, tem essas qualidades em grande parte do Brasil, né? De ser pelo menos frio e seco, a gente consegue observar isso com facilidade na natureza. E o aumento de Vata causa no nosso organismo secura, que é uma qualidade de Vata, né? O que pode dificultar a nossa digestão, pode deixar o nosso intestino mais preso, pode causar gases, pode deixar a nossa pele e os nossos cabelos muito ressecados. O Vata aumentado no corpo traz instabilidade para o nosso organismo, fazendo com que o nosso corpo fique mais imprevisível, né? A gente não tem fome regular, por exemplo, né? Um dia a gente morre de fome num horário, no outro dia a gente não tem nenhuma fome o dia inteiro. E isso dificulta muito a nossa digestão. Essa inconstância na nossa alimentação e no nosso apetite é muito ruim para o nosso sistema de digestão. E Vata também deixa a nossa mente mais agitada e tudo que vem com isso, né? Insônia, ansiedade e outros desequilíbrios. E lembrando que esse é o dosha que tende a se desequilibrar no inverno, né? Por isso que a gente tem falado tanto de Vata ultimamente. Pitta é o dosha responsável pelas transformações do nosso corpo, né? Como a nossa digestão e a nossa compreensão, o nosso intelecto e o nosso entendimento do mundo à nossa volta. E Pitta é quente, oleoso e penetrante, né? Incisivo, direto. Então, Pitta se desequilibra por influências com essas mesmas qualidades, né? Com influências muito quentes, oleosas e esse ambiente muito direto e muito competitivo. E Pitta em desequilíbrio tende a causar queimações no corpo, né? Problemas de pele, essa inflamação que deixa o lugar inflamado vermelho e quente, como, por exemplo, espinhas, né? Uma acne. Problemas de pele, normalmente são problemas de Pitta, e irritação e raiva, né? Esses estados emocionais. E Kapha, o nosso terceiro dosha, ele é responsável pela estrutura e pelo suporte do nosso corpo, ele é frio e lento, e quando ele está em desequilíbrio, ele tende a causar letargia, aumento de peso, né? E essa inércia que ocupa o nosso corpo. E essas influências que equilibram ou desequilibram os nossos doshas, essas influências, elas vêm das nossas escolhas mais minúsculas do dia a dia, né? A nossa saúde, o equilíbrio da nossa saúde, ele não é sustentado pelo retiro de yoga maravilhoso que você faz uma ou duas vezes de yoga, ou pela meditação que você faz uma vez por semana, ou mesmo pela prática de asana 2 vezes por semana, né? Se você tem essas práticas menos constantes. A nossa saúde, ela é estabilizada por todas as nossas escolhas do dia, né? Da hora que a escolha do horário que a gente vai acordar, o exercício que a gente escolhe fazer ou não fazer, o tipo de alimento que a gente escolhe, a hora que a gente consome esses alimentos, todas essas escolhas importam para o nosso equilíbrio. Porque o tempo todo essas escolhas são estímulos, né? São influências que podem nos equilibrar ou desequilibrar, se a gente não se adapta. O clima influencia a nossa saúde, os alimentos influenciam a nossa saúde, as pessoas à nossa volta influenciam demais. E o primeiro fator que influencia as nossas escolhas é o ciclo do Sol, né? Como todos os animais desse planetinha, a gente precisa se alinhar com esses ciclos solares. Somos seres essencialmente diurnos, apesar de muitos de nós lutar contra isso. E a gente ganha bastante equilíbrio se a gente organiza o nosso dia para fazer as atividades no horário mais propício para essa atividade no dia. Então,
A gente vê esses horários do dia também com influência dos doshas, né? Cada horário tende a aumentar um dosha pelas qualidades desse horário. E a gente deveria escolher atividades que equilibrem esse dosha durante o horário onde ele é aumentado, onde ele é mais influente. E principalmente no inverno, essas rotinas elas são muito importantes, porque elas trazem constância para o nosso corpo, o nosso organismo, né? O nosso organismo gosta dessa organização. E lembra que eu falei que uma das características de Vata é ser instável? Então, o simples fato de você ter uma rotina organizada é a primeira prática recomendada para equilibrar a Vata. Então, essas rotinas, a escolha das nossas rotinas são prioridade no Ayurveda. Eu vou compartilhar uma imagem que é muito boa para a gente visualizar um pouco melhor isso, que é esse ciclo, né, do nosso dia. Deixa eu deixar isso aqui mais um pouquinho mais para baixo. Não sei se eu consigo, acho que assim tá bom. Então, a gente consegue ver quais são os horários em que os doshas são mais influentes. Então, levando em conta que o Sol nasce por volta das 6 horas, né? Isso depende da época do ano, depende da cidade onde você está. Mas esse horário do começo do dia, a gente pode falar que principalmente das 6 às 10 da manhã, ou do nascer do Sol, até a hora em que o dia começa a esquentar, a maior influência do dosha, de dosha nesse horário é kapha. É um horário kapha. A gente sente que o dia, a gente observando a natureza, por exemplo, se você tem a sorte de fazer isso, mas eu vejo isso aqui, onde eu moro, o dia começa mais fresco, né? Agora ele começa muito frio no inverno, mas no geral o dia começa mais fresco e ele começa mais lento, né? Os pássaros começam a cantar aos poucos e vão acordando o resto da natureza. A gente tem menos movimento no começo do dia na natureza. Como o dia começa mais kapha, algumas rotinas são muito importantes para a gente equilibrar essa influência. Então, a gente começa, kapha, ele é muito apegado, né? Ele não gosta de deixar as coisas irem embora, ele acumula. É por isso que ele pode causar ganho de peso, porque ele acumula muito os alimentos e aumenta o nosso corpo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente acorda são as limpezas e as eliminações do nosso corpo, né? Acordar e ir ao banheiro. Se você tem dificuldade nas suas eliminações, o Ayurveda tem remédios incríveis para isso, o yoga também, como, por exemplo, tomar uma água morna, né? Essa água morna pode ter umas gotinhas de limão, pode ter um pouquinho de sal ou um pouquinho de mel, dependendo do seu dosha. Tem uma prática do Hatha Yoga, uma purificação do Hatha Yoga maravilhosa, que se chama Nauli Kriya. É muito bom para estimular os movimentos peristálticos. Você pode fazer uma escovação seca, ou você pode tomar o seu banho, é uma ótima hora para essas limpezas, raspar a língua, de repente fazer jalanete, que é aquela limpeza das narinas, ou Kapalabhati, que é um pranayama que é muito purificador das vias nasais. Esse é o melhor horário para a gente meditar. O que não quer dizer que se você não meditar nesse horário, você não deve mais meditar no resto do dia, né? O melhor horário para você meditar, na verdade, não é esse, é o horário que você pode. Mas se você puder escolher, esse é um ótimo horário para meditar. E a nossa digestão, nesse horário, ela tá mais lenta. Então, realmente, a gente só deve comer se a gente deve comer de acordo com a nossa fome, né? Se você acorda, você tem um bom apetite, você pode fazer um café da manhã que seja, que te dê substância, né? Que te dê contentamento no resto da sua manhã, mas você não deve se alimentar caso você não tenha fome,
né, nesse horário, porque isso vai se transformar em toxina. Toda vez que a gente come sem fome, os alimentos são transformados em toxinas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Como amanhã é fria, é um ótimo horário para a gente movimentar o nosso corpo e fazer um pouco de exercício, né? Então, a gente pode fazer a nossa prática de yoga, é maravilhoso se você consegue praticar yoga nesse horário, o suficiente para você produzir um pouco de calor, sentir que você está mobilizando as toxinas do seu corpo, né? E movimentando o seu corpo. Trazer um pouco de calor e de movimento para equilibrar essa influência de kapha no corpo. No final da manhã, a gente começa, no meio da manhã, na verdade, a gente começa o nosso horário pita do dia, o primeiro horário pita do dia, que vai das 10 às 14 horas. Pita é o dosha mais ligado ao fogo, e esse é o horário com maior quantidade de fogo no nosso dia, né? O Sol é o principal representante desse elemento nessa vida que a gente vive. E esse horário das 10 às 2 da tarde é o horário onde a gente tem maior influência pita. E por ter a maior influência pita, refletida pelo movimento do Sol, né, o Sol está a pino, esse é o melhor horário para a gente fazer a maior refeição do nosso dia, né? A gente acalma esse pita com alimentos. E esse é o horário que a gente vai ter a maior capacidade digestiva, que nesse mundo do Ayurveda a gente chama de Agni. Agni é o nosso fogo digestivo. E a gente é aquilo que a gente consegue digerir, a gente não é aquilo que a gente come, porque o que a gente come e não consegue digerir se transforma em toxina. Então, Agni é o nosso fogo biológico, né, que governa o nosso metabolismo. É ele que transforma tudo que é externo no eu, né? Ele que faz essa digestão dos alimentos, das impressões, do que a gente enxerga. Então, ele faz esse processo, né, de transformar o que está fora, o que não sou eu, no que sou eu. Isso inclui os alimentos, obviamente. E quando um alimento não é digerido, ele se transforma em biotoxina do corpo, né? Que se chama AMA. Então, não é que você está comendo um alimento que tenha agrotóxicos ou outro tipo de toxina. O nosso próprio corpo gera esse tipo de toxina quando a gente não tem a capacidade de digerir aquilo que a gente está comendo. E o horário que nos dá a melhor chance de digerir aquilo que a gente come é esse horário pita, das 10 às 2 da tarde. E é o melhor horário para você se alimentar. Ainda assim, é muito importante você comer de acordo com a sua fome, né? Essa é uma característica de pita, comer mais do que tem, do que sente necessidade naquele momento, para garantir, por exemplo, que não vai ter fome de tarde, né? Isso é bem desafiador para o nosso corpo, a gente tem que comer de acordo com a nossa fome. É recomendado também pelo Ayurveda que a gente coma comidas mais cozidas do que cruas, né? É óbvio que no verão, né, em situações onde a gente tem muito calor, talvez seja desejável a gente comer comidas frescas e cruas, mas principalmente no inverno é sugerido que a gente coma comidas mais cozidas, né, e mais nutritivas, porque a gente quer apaziguar a vata, né, a gente quer uma alimentação que seja um pouco mais pesada e mais nutritiva, e a comida que está cozida, ela já começou a ser digerida, né? Ela já está pré-digerida por um outro fogo, que não é o meu fogo digestivo, então isso dá um descanso para o nosso corpo. E as especiarias, né? As especiarias são o remédio para acne. A gente, no Brasil, normalmente usa cebola e alho, o que é bem monótono na hora que a gente experimenta outras culinárias, né? E as especiarias, elas são maravilhosas para esse processo digestivo. Então, esse horário das 10 ao meio-dia é um horário em que a gente realmente deveria equilibrar essa influência pita com a maior refeição do dia.
E daí depois a gente tem o nosso primeiro horário Vata, que vai das 2 da tarde às 6 da tarde, né? Então, é basicamente a nossa tarde. E é o horário, um horário de maior criatividade, onde o nosso poder de digestão começa a ir baixando junto com o sol. E é a hora onde a gente deve acompanhar esse movimento do sol e ir baixando um pouco também os nossos estímulos, porque senão a gente agita demais Vata, que já é agitado. Então, mais ou menos na hora, quando o sol estiver se pondo, a gente deveria começar a abandonar as telas luminosas que realmente permeiam as nossas noites hoje em dia. É um horário onde é um horário excelente para os nossos estudos, por exemplo, né? Para a gente tem uma capacidade mental e intelectual mais alerta nessa parte da tarde, então é uma hora de criatividade, é uma hora ótima para a gente fazer os nossos estudos. E mais para o final da tarde, né? Mais para o final do horário Vata, a gente deveria começar a fazer práticas que nos acalmassem, né? A alimentação da noite deve ser mais leve, o nosso fogo digestivo ele já foi embora, junto com o sol. É um horário ótimo para a gente fazer uma oleação no corpo no final da tarde também, para ir alimentando, né, o nosso corpo para estabilizar a Vata. É uma hora maravilhosa para a gente fazer uma prática de relaxamento, por exemplo, e tomar, né, tomar algum alimento mais quentinho e mais nutritivo, que seja de fácil digestão. E depois esses horários, eles seguem se repetindo, né, nesse mesmo ciclo. Das 6 às 10 a gente tem um horário Kapha, onde realmente a gente deveria se alimentar, se for se alimentar depois do sol se pôr, uma alimentação muito leve, para a gente não ter esse trabalho de digerir alguma coisa de noite, né, e manter esse Agni sob controle, porque ele não está mais potente. Depois, a partir desse horário Kapha, a gente deveria já estar dormindo, porque começa um processo de digerir as nossas impressões do dia, né? Uma digestão mais sutil no nosso corpo, nesse segundo horário Pitta. A gente tem um horário muito potente do nosso Agni sutil para digerir as impressões, para digerir os acontecimentos do dia. E a gente deveria estar dormindo já nesse horário, porque também, como é um horário Pitta, é um horário de assaltar a geladeira, se você não está dormindo, né? Então, é importante a gente tá com o corpo relaxado e descansando nesse horário. E daí a gente segue num horário Vata, né? É um horário, por isso que antes do sol nascer, é um horário maravilhoso para a nossa prática de meditação, chama Brahma Muhurta, inclusive tem um nome. E é um horário onde a gente está com a parte mais sutil do nosso corpo ativada, que é esse horário Vata antes do sol nascer. Então é importante a gente estar dormindo e é sugerido que a gente acorde antes, né? É esse horário da noite, das 2 às 6, quando a gente tem insônia, é uma insônia de muita inquietação, onde normalmente a gente pensa em coisa ruim, fica com a mente muito agitada, e isso é pela influência de Vata, né? Então é importante a gente ter uma noite tranquila, estar dormindo grande parte desse horário Vata e acordar antes do sol nascer para aproveitar essa parte tão sutil do dia. E essa é a rotina que vem antes de qualquer assunto que a gente está tratando aqui, né? A gente tem falado ultimamente das rotinas de inverno, e isso faz parte de um estudo do Ayurveda que se chama Ritucharya. Então, eu falei agora de Dinacharya, que são os trabalhos do dia, né, as rotinas do dia, e Ritucharya são as rotinas do ano. E esse Dinacharya, essas rotinas do dia, elas devem ser adaptadas segundo a estação do ano, como essa relevância que eu dei para as rotinas anti-Vata, por exemplo, agora no frio. E elas vêm antes da gente pensar nessas influências do clima, por exemplo, que a gente vem ver com o ano.
E a gente fez essa programação do Spa de Inverno, que eu e a Valentina montamos, a gente fez justamente em cima dessa teoria do Dinacharya para fazer a programação de uma agenda que realmente traga estabilidade para as suas rotinas, né? Então, a Valen, ela gravou práticas de meditação e de asana que a gente sugere que sejam feitas no começo do dia. A gente organizou um cardápio maravilhoso, seguindo um programa de detox do Ayurveda, que se chama Dieta Anti-Ama, e as receitas são da Caru Alencar, que é uma amiga querida e é nutricionista especializada em Ayurveda. As receitas são maravilhosas. E eu e a Valen, a gente gravou aulas teóricas que embasam essas rotinas com receitas ayurvédicas, explicação dos ciclos dentro da simbologia védica, receitas de cosmético e autocuidado natural e outros assuntos incríveis para você assistir no final do seu dia, nesse primeiro horário Vata. E eu gravei algumas posturas de yoga restaurativa para uma prática mais meditativa, para acabar o dia, né? E se você se inscrever no Spa de Inverno, ainda a gente já está, né, caminhando para o final do inverno, mas ainda tem bastante frio pela frente, então, e o acesso a esse conteúdo fica disponível por tempo ilimitado, então, inverno que vem, você já vai ter essas práticas guardadas para você. E o material está super lindo, né? A gente tem apostilas, tem vídeos, tem um material gráfico maravilhoso para você fazer as suas anotações e o seu diário de inverno para se manter equilibrado. Então, se vocês quiserem a nossa ajuda para continuar com essas práticas de inverno que trazem equilíbrio, o Spa de Inverno ainda está com as inscrições abertas até o meio de setembro. É isso que a gente tinha preparado para hoje, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou às ordens aqui com vocês. Se você está assistindo esse vídeo já gravado, você pode colocar as perguntas aqui no chat do YouTube, a gente vai responder. Eu queria agradecer a companhia de vocês nesse sábado de manhã, onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e você está aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia, a gente deseja profundamente que sejam informações úteis. Obrigada, Yara, querida, pela presença, todas as meninas que estiveram aqui hoje. E a gente segue conectadas, né? Daqui a pouco a gente traz mais rotinas e mais notícias. Obrigada, gente, bom fim de semana, bom sábado, namastê.